Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o problema do caixeiro viajante da disciplina de pesquisa operacional 2. A metaheurística é a busca por uma solução para um problema de otimização através de um algoritmo e geralmente ela é aplicada quando não se tem um problema totalmente formulado, como por exemplo um problema de distribuição física, que envolve o agrupamento e a alocação de entregas. Bom, agora eu vou falar a função objetiva do problema. O problema do caixeiro viajante, ele consiste em encontrar uma solução, em localizar uma rota em que o vendedor deve visitar N cidades, de modo a minimizar o gasto. E neste problema, o vendedor só pode exatamente visitar uma cidade de cada vez e retornar ao seu ponto de partida. E esses custos podem ser o tempo de viagem ou até mesmo a distância de uma cidade ou outra. No caso, a imagem abaixo ilustra isso. Ilustra os três tópicos que precisa ter e um grafo onde mostra as cidades, o que ele deve fazer em cada uma, para facilitar melhor. Bom, como eu disse, podemos analisar esse problema como um grafo, onde cada cidade é vista como uma vértice e o caminho que liga diretamente a cidade I a J, como por exemplo, corresponde a uma aresta. Portanto, o caminho que a gente deseja encontrar, o qual apresenta uma solução ideal para o problema do caixeiro, é um ciclo hamiltoniano de menor custo. E após entender esse problema, é fundamental observar a importância para os problemas nos dias atuais, onde é muito relevante devido à sua grande aplicação prática. E então, em 1990, Reinhold criou uma biblioteca contendo várias instâncias do problema do caixeiro viajante, que vinha sendo testadas e discutidas até hoje. E essa biblioteca contém mais de 100 exemplos com tamanhos que variam de 14 a 85 mil cidades. Bom, agora eu vou falar a formulação matemática e suas variáveis e restrições. Como eu disse, o problema é formulado como um grafo não direcionado. As variáveis do problema são x e j, que é uma variável binária que determina se o vendedor foi ou não da cidade I até a cidade J. Assim, x e j é igual a 1 se o vendedor escolhe diretamente da cidade I até a cidade J, ou seja, a aresta I e J, e se for escolhida para compor seu ciclo hamiltoniano. Agora, se x e j é 0, essa ligação não foi escolhida. Então, abaixo, o problema do caixeiro viajante possui a seguinte formulação. Bom, um mínimo de CIJ e CIJ, onde se x e j é igual a 1, então ela foi escolhida. Bom, as restrições são definidas de acordo que cada vértice do grafo que compõe a solução desse problema estão associadas a apenas duas arestas. No caso, a primeira e a segunda restrição são essenciais. Essas restrições modelam o fato que o vendedor pode deixar a cidade apenas uma vez. Da mesma forma, e se ele pode chegar a determinada cidade apenas uma vez. Para ilustrar, coloquei a imagem. Temos também a restrição 3, que elimina a hipótese de formação de subciclos. Se não for usada a restrição 3, acontece uma solução inviável. E fica inviável, pois não forma um ciclo hamiltoniano entre todos os vértices. Coloquei uma imagem ao lado para ilustrar também esse tipo de solução. Bom, a ferramenta escolhida do algoritmo metaheurística foi o algoritmo genético, que é inspirado no processo de evolução de seres vivos descrito por Charles Darwin, e que consiste num processo interativo sobre uma população previamente selada, composta por indivíduos que representam as várias soluções para o problema. Bom, dessa forma, os algoritmos genéticos armazenam informações a respeito do meio como objetivo de se adaptar à imposição de um novo ambiente, passando por um processo de triagem para obter novas soluções possíveis. E, tirando nesse contexto
O conjunto de variáveis representa o genoma do indivíduo, no caso, as características dele, onde cada variável é o gene ou o cromossomo do indivíduo, e seu valor corresponde a alelo. E, além disso, dentro da população há indivíduos de vários tipos, e com isso se faz necessária a elaboração de uma fitness função, que é uma função que corresponde às chances de sobrevivência do indivíduo. E dessas funções, seleciona-se os indivíduos que possuem maiores fitness função. E então reproduz-se esses indivíduos até que uma nova geração mais adaptada seja criada. No problema do caixeiro viajante, temos o gene, como que é as cidades que representa por coordenadas, o indivíduo, que é a rota única que satisfaz as condições do problema, os pais, que é a combinação de duas rotas para que seja criada uma nova rota, fitness, que é a função que avalia a melhor rota, no caso a rota com menor distância, etilismo, o que é o fator que permite passar para as próximas gerações de indivíduos com melhor desempenho, mutação, que é a forma de variar a população trocando de forma aleatória os dias das cidades em uma rota. Bom, agora são incluídas etapas onde se formam ciclos que são repetidos até que se obtenha soluções satisfatórias. Bom, agora são incluídas etapas onde se formam ciclos, que são repetidos até que se obtenha soluções satisfatórias. A primeira é a inicialização da população. Nessa etapa, geralmente se inicia com os valores aleatórios, pois é importante ter uma população grande para que não caia no máximo local. A segunda é a avaliação de cada indivíduo, que acontece através da fitness função. A terceira é a seleção de alguns indivíduos, que são os pais na próxima geração. E nessa etapa é muito importante selecionar para não apenas selecionar os melhores indivíduos. Bom, e a quarta é a mutação e o crossover, que aqui os novos indivíduos que possuem a mistura de dois genomas, no caso as características parentais, e a mutação altera os valores de um gene. Bom, podemos concluir que o problema do caixeiro viajante é muito importante devido à sua grande aplicação prática com enorme relação aos problemas de determinar solução exata. Atualmente, muitas empresas, motoboys têm esse problema em comum, pois acabam passando por dificuldades em encontrar um caminho sem dar muitas voltas e com menor custo, e ainda economizar a gasolina. Muito obrigada e até mais.